Nossa, 9 minutos sem som. É isso mesmo? 9 minutos de live, gente. Pela primeira vez na história desse país. Não, é. Meu Deus. Bom, vamos lá. Vamos ler de novo a matéria. A matéria está aqui no site do STF, né? É do STF, é do Jornal da Cidade Online. Me perdi todo aqui com esse negócio de falta de som agora. Me zoou legal o plantão. Vou ver se eu consigo remover aí, os 9 minutos, né? Então vou fazer a introdução. Vocês estão bem? Vocês estão benzinhos? Vocês estão legal? Vocês já se alimentaram hoje? Vocês tomaram o suplemento de vocês? Tomaram o remedinho de vocês? Vocês já agradeceram ao Papai do Céu por mais um dia hoje? E é isso aí. Dito isso, pessoal, vamos para a matéria aqui. Deixa eu diminuir meu background aqui, o som do meu background. O que acontece? Nós temos aqui essa matéria que está no site do Jornal da Cidade Online, né? Que diz assim: STF já admite em conversas reservadas que haverá impeachment em 2027 de jornalista. Informações do jornalista Cláudio Humberto, do portal Diário do Poder, dão conta de que dentro do STF já há conversas sobre impeachment de algum ministro em 2027, de jornalista. Com o desgaste reputacional do Supremo Tribunal Federal, STF, a conclusão dos seus ministros é que a situação virou. A corte perdeu o apoio da mídia tradicional, né, da grande mídia, né, a velha mídia, né, a mídia comprada, podre, né, e a indignação, né, superou o medo. Após o escândalo de envolvimento de 2 dos ministros com o Banco Master, a maioria avalia em conversas reservadas que em 2027 processos de impeachment de ministros do STF serão inevitáveis, seja qual for o vencedor nas presidenciais e ainda que a direita não controle o Senado. Então assim, só que eles estão contando que nós não iremos controlar o Senado, só que para tristeza deles, nós vamos arrebentar no Senado, em nome de Jesus, se Deus quiser, nós vamos ganhar o Senado e nós vamos ganhar a Câmara e nós vamos ganhar a presidência da República, porque nós precisamos mudar esse país, nós precisamos começar a fazer a lei acontecer de cima para baixo, não de baixo para cima. Limpando de cima para baixo, a gente consegue voltar a fazer com que o país tenha leis e leis rígidas contra a bandidagem, seja ela em qual camada da sociedade estiver, né? Então esse é o nosso pensamento, é a nossa crença, né? Que nós vamos voltar a mudar e vamos continuar, né, a mudança que foi interrompida com esse governo maldito aí do cachaceiro de 9 dedos. Então é isso. E aí o cara fala aqui sobre a maioria, né? Que ele fala que a corte perdeu o apoio da mídia tradicional, a indignação superou o medo. Cara, apoio da mídia tradicional, a corte perdeu o apoio. A mídia é bandida, é vendida, né? Então eles estão vendo que o povo não tolera mais a passação de pano deles para a velha mídia, para o STF. E aí eles não têm mais como segurar o rojão, né? O povo está indignado com tudo que está acontecendo no Brasil, principalmente com a nossa injustiça. Perseguição a canais conservadores, perseguição a pessoas que pensam diferente, que não eram nem conservadoras. Você tira aí o Monark, por exemplo, que foi perseguido, né? Fora os deputados aí presos sem crime, Bolsonaro preso sem crime. Crime do golpe de Nárnia, né? E aí nós temos aqui, ó,
para a alegria de ninguém e a tristeza de todo mundo, né? O nosso bandido mor de 9 dedos, o cachaceiro que governa Brasília, está sendo elogiado pelo Irã. Irmão, você ser elogiado pelo Irã, pelos ditadores do Irã, né? Não pelas pessoas, pelo povo do Irã, mas você ser elogiado por ditadores do Irã não é nem o fundo do poço, já é o esgoto mesmo, já é o esgoto, não é o fundo do poço. O fundo do poço não tem água, mas o cara tá no esgoto humano, né? Embaixador do Irã, apoio de Lula depois de ataques é valoroso. Porra. O povo feliz que os ditadores estão lá tomando bomba na cabeça e a galera acha bonito aqui o apoio de Lula, né? E sendo agora elogiado por embaixador do Irã. Ó, Abdullah Nikolnan deu declarações nesta segunda, dia 2, né? Hoje é dia 2. Nesta segunda-feira 2, o embaixador do Irã no Brasil, Abdullah Nikolnan, agradeceu o apoio do governo do presidente Luiz Ignorácio, ignorante, mula, cachaceiro, de 9 dedos, ladrão, o Nine da Odebrecht, do Partido das Trevas, após os ataques dos Estados Unidos contra o país. Na verdade, os Estados Unidos não atacou o país, ele atacou as células, né, terroristas que estão no poder do Irã, que é o governo do Ayatollah lá que morreu lá, Khomeini, que vive oprimindo a sua população, e o Irã está dando um basta, são mais de 20 mil mortos, né? Mas para a esquerda isso não faz diferença. O problema é a soberania, né? Os Estados Unidos avançando sobre Israel, né? Sobre a soberania de um país que não tem soberania, que o povo não é soberano, né? Somente loucos. A esquerdismo é uma doença mental, galera, na boa. Não tem outra explicação. E isso aqui, ó, segundo Nikolnan, a ação do Brasil em condenar o ataque ao Irã é valorosa. Em nota, no último sábado, 28, o Itamaraty condenou os ataques coordenados que os Estados Unidos e Israel realizaram contra o Irã. O Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota expressando preocupação. As informações são do Poder 360. Então, essa aqui é uma matéria do Poder 360, a qual o Pleno News, essa matéria está no Pleno Nilson, né? Carinhosamente por mim chamado de Pleno Nilson. Então eles estão fazendo o hub da matéria, da notícia, né? Curtam lá, entrem no Jornal da Cidade Online, no Plano News, são portais aí de confiança. E agora nós vamos aqui, tudo matéria curtinha, gente, a maior vai ser a do final. Poder Nacional, né? Essa matéria está no site do Poder Nacional, e uma grata informação, né? Uma boa informação, que diz assim, ó, plano econômico de Flávio Bolsonaro terá redução massiva de impostos e será coordenado por Tarcísio, um excelente gestor, né? E aí o Flávio já entra com os 2 pés na porta, dizendo que vai reduzir impostos de forma massiva. Se você pesquisar aí um pouquinho, você vai ver que o governo federal ele voltou com os impostos sobre a dita como é que é o nome? Ai, esqueci o nome que dá para eletrodomésticos, né? Que eles têm um termo que eles usam.
linha branca, né? Se eu não me engano, é linha branca. Então retornou, então uma geladeirazinha que você comprava aí por uma geladeira simples, que você pagava 900 conto aí, R$ 1.000 no máximo, ela está hoje quase o dobro. E isso é um item, fora os outros itens. Se você pesquisar a quantidade de impostos que retornou, ela é bem alta, né? E fora os outros impostos que eles criaram. Então essa aqui é uma excelente notícia. Ó. Tarcísio diz que o plano de governo de Flávio fica pronto em março. Eixos serão redução de impostos, estímulo ao mercado e avanço na segurança pública, que é uma área que estamos jogado às traças por culpa do governo e por culpa do STF, que mete o bedelho aonde não tem que meter. O STF ele é guardião, né, da Constituição, que eles rasgam todo dia um pouquinho. Então eles vêm rasgando a Constituição e, né, metem o bedelho aí nas ações dos estados, principalmente quando vão aí o estado vai dar uns esfrega nos eleitores de Lula, né, que são aí os faccionados aí que votam no Lula. Então agora, né, tem um projeto aí que eles não vão poder mais votar, então Lula de qualquer forma, cancelando ou não CPFs aí dos amiguinhos de Lula, ele perdeu os votinhos da cadeia que ele tem, né? Então é isso. Essa é uma parte. Vamos lá. Governo de São Paulo governador de São Paulo e recém nomeado coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro no estado, ou seja, o Tarcísio vai coordenar a campanha de Flávio lá em São Paulo, que é um estado forte, né? Tarcísio de Freitas, republicano, diz que a candidatura vai apresentar um programa de governo até o fim de março. Vamos trabalhar na construção de um projeto para o Brasil e apresentá-lo à sociedade. Um projeto que seja simples e claro, que vai apontar uma direção, construir convergência para o futuro, diz Tarcísio. Relatórios econômicos setoriais, segundo ele, os eixos principais serão reduzir impostos, estimular o mercado, gerar prosperidade, mas também avançar de uma forma firme na segurança pública no fortalecimento da educação. O anúncio foi feito após reunião de Tarcísio e Flávio no Palácio dos Bandeirantes nessa sexta, dia 27. Ou seja, então os caras vão vir com sangue nos olhos para diminuir impostos e mexer na segurança pública do Brasil, que está largada. Excelente notícias. Então vamos pedir a Deus aí que se concretize, né, essas alianças aí e que nós possamos aí votar e escolher esse cara, né, o Flávio, para tirar esse bandido de Garanhuns aí, esse cachaceiro que só trouxe vergonha para o Nordeste, né? Vamos lá. E aí eu tenho essa matéria que está no site do guiame.com.br. É um site cristão, né, de notícias cristãs. E o meu canal, apesar de falar muito de política, eu falo de muitas coisas, né? Ultimamente eu tenho falado muito de notícias políticas, porém, contudo, todavia, esse canal aqui também fala das coisas de Deus, da palavra de Deus. E aí eu tô trazendo essa matéria aqui do site Guiame, que inclusive é uma matéria, a maior matéria que tem aqui hoje. Deixa eu colocar, continuar aqui. Que diz assim, ó: sinais proféticos, lua de sangue, Purim, coincidem com guerra envolvendo Israel e Irã. O primeiro grande fenômeno astronômico de 2026, a lua de sangue, ocorre em 3 de março, no mesmo período da festa judaica de Purim. E a lua, né, da cor de sangue, diz assim, ó: em meio ao atual confronto entre Israel, Estados Unidos e Irã, acontecimentos que estudiosos da Bíblia consideram símbolos proféticos ganham destaque, como a lua de sangue,
e a celebração do Purim. A primeira lua de sangue de 2026 poderá ser observada nesta terça-feira, amanhã, dia 3. O fenômeno, que deve durar quase uma hora, será visível no Brasil e em grande parte das Américas. Soninho. E em grande parte das Américas, além da Austrália e de regiões da Ásia. O eclipse lunar total ocorre exatamente durante o período do feriado judaico de Purim, celebração que recorda a libertação do povo judeu do antigo Império Persa, território que hoje corresponde ao Irã. Esta é a terceira lua de sangue em um intervalo de 2 anos, após outras 2 registradas em 2025. As 2 luas de sangue do ano passado ocorreram enquanto Israel avançava na fase decisiva de sua ofensiva contra o Hamas em Gaza, Naquele mesmo período, Israel e Estados Unidos também realizavam operações militares contra o programa nuclear do Irã. Sinais nos céus. Ao comentar o tema, o pastor Rodrigo Aldeia, conhecido como Pastor Digão, destacou a relação entre a antiga Pérsia e as profecias bíblicas. Em Ezequiel 38:5, a Bíblia menciona a Pérsia em uma coalizão contra Israel no fim dos tempos. O Irã moderno ocupa exatamente a região onde ficava a Pérsia. Bem interessante. Purim, lua de sangue. Eu não vou colocar, não sei se tem vídeo, tá no Instagram do Pastor Digão, mas o link está aí no comentário, vocês entrem lá para ver melhor. E eu vou passar aqui. Aí diz assim, ele também mencionou o que chama de sinais nos céus. Na Bíblia, a lua de sangue não aparece como uma curiosidade astronômica. Alguns textos bíblicos nos mostram isso, como Joel 2 e Apocalipse 6. Segundo o pastor, a lua de sangue surge em contexto de juízo divino, abalo das nações e intervenção de Deus na história. Minha velhinha, te amo também, bem-vinda à live. Essa é a última matéria, tá no site Guia-me. A live começa aos 10 minutos, porque os 9 primeiros minutos eu estava sem som, estava falando igual um pastel aqui, de rodoviária, pastel sem recheio, só vento. Aí, segundo o pastor, a luz de sangue surge em contexto de juízo divino, abalo das nações e intervenção de Deus na história. Precisamos discernir as estações. Diz relógio profético. Há anos, os pastores John Aguirre e Mark Blitz sustentam que as luas de sangue seriam prenúncios de eventos importantes para Israel e o Oriente Médio, sobretudo quando ocorrem em dias sagrados judaicos. Essas interpretações se apoiam em Lucas 21, 25 a 28, texto bíblico que aponta para a manifestação de sinais nos céus antes do fim dos tempos, descrevendo fenômenos no Sol, na Lua e nas estrelas, bem como a angústia das nações diante dos acontecimentos que antecederiam a redenção. E meu jovem, e aí, Jojo, tudo bom, meu querido? Tudo na paz, tudo na bênção? Seja bem-vindo também, Jojo. Lembrando aqui que essas matérias estão na descrição do vídeo, tá? Se vocês clicarem ali embaixo do vídeo, tem lá mais, e aí ele vai abrir as informações. Estava na igreja, amém, minha velhinha. Que bom. Aqui, Então, deixa eu ver que eu me perdi. Eu já li, mas vou ler de novo para não perder o raciocínio. Então aqui, texto bíblico que aponta para manifestações de sinais nos céus antes do fim dos tempos, descrevendo fenômenos no Sol, na Lua e nas estrelas, bem como a angústia das nações diante dos acontecimentos que antecederiam a redenção. À medida que as tensões no Oriente Médio aumentam, o pastor Greg Laurie chama os cristãos a responderem com clareza bíblica e não com medo
destacando o papel central de Israel nas escrituras e a crescente relevância do Irã nos acontecimentos globais. Em um episódio recente de seu programa, The Greg Laurie Show, o líder e fundador da Harvest Christian Fellowship descreve Israel como o relógio de tempo profético de Deus. Ele argumenta que o renascimento moderno da nação marcou um grande ponto de virada da história bíblica. Tudo começa em 14 de maio de 1948, disse Laurie. Israel tornou-se uma nação. Então esse acontecimento de Israel, né, ter se tornado uma nação oficialmente, né, lá na ONU, isso já foi uma profecia cumprida, né, uma profecia bíblica que foi cumprida em 1948. Essa é bem latente, né? Várias profecias vêm se cumprindo e essa foi uma delas, né? Agora acabou o culto. Que bom, meu velho. Quando isso acontecesse, isso seria um sinal dos tempos e efetivamente o relógio de tempo profético começaria a funcionar. Aí tem aqui, geopolítica. Nesse contexto de crescente instabilidade geopolítica, Estados Unidos, né, e Israel lançaram uma série de ataques aéreos contra o regime iraniano, acusado há décadas de apoiar o terrorismo internacional e de reprimir violentamente sua população. Após a morte do líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei, durante bombardeios em seu complexo residencial, o presidente Donald Trump afirmou que o momento representa uma oportunidade para que os iranianos retomem o controle de seu país. Diante desse quadro, o pastor Digão questiona: estamos vendo apenas geopolítica ou estamos diante de um cenário profético, se concretizando? Então, uma pergunta aí que o pastor Digão deixa. E todos esses eventos, eles fazem parte das escrituras, assim como tudo que vem acontecendo no mundo, né, vem fazendo parte de tudo aquilo que está escrito na palavra. Ainda que você não consiga linkar os eventos por falta de conhecimento ou de achar que não está acontecendo como deveria acontecer, mas está tudo debaixo da direção e da vontade, da permissão e do tempo de Deus, né? Por mais que as pessoas falem, está no fim. Tá, para Deus, o tempo não é contado como nós contamos. Eu creio que as coisas estão encaminhando para o fim, mas o fim provavelmente, né, pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos. Então, assim, eu não posso apontar efetivamente o tempo do fim. Nós não temos como precisar. Nós temos uma base bíblica em que os eventos vão mostrando. Olha quanto tempo aconteceu essa profecia, né, de Israel se tornar uma nação. E agora, né, e você vê, ainda tem coisas para se cumprirem, né, na Bíblia. Então, por isso que nós estamos ainda orando, lutando para que o Brasil, por exemplo, saia dessa miséria, né, porque nós cremos que, apesar de estarmos caminhando para o fim, nós podemos chegar no fim sendo uma nação abençoada e não uma nação que seja contrária ao povo de Deus, ao povo, né, que tem promessa de Deus, como o povo de Israel. E de fato, porque eles, né, não são cristãos, mas têm a promessa. E a Bíblia fala que uma nação se converteria em um dia. Isso é promessa, eu creio, para Israel, né, porque Deus vai, com certeza, puxar Israel para si, né, mesmo que não seja agora, né, mas é uma nação que tem promessa. Então as pessoas às vezes ficam colocando umas teorias malucas de é sionista, não sei o que lá. Aí eu falo para você, quem é a nação de Israel? A nação de Israel são os governantes? Não, a nação de Israel é o povo de Israel, né?
E aí independe de quem lidera, porque no final Deus que vai chamar Israel. Simples assim. Por isso que não faz muito sentido as pessoas atacarem Israel com a história do sionismo e esquecer que existe um povo lá, que tem cristão lá também, né? Que é um povo que tem promessa de Deus. Né? Apesar de nós hoje sermos o povo de Deus através de Cristo, né? Israel ainda, né, contém promessa, né? E as pessoas não se ligam nessas coisas, né? Fazem uma salada e esquecem do que a Bíblia diz. Quando Jesus fala, orai pela paz em Jerusalém, né? Porque Jesus tinha amor pelo seu povo, ele tinha apreço, né? Ele tem até hoje, né? Só que o povo tem que se voltar para ele poder fazer, se voltar a ele para ele poder fazer a obra que tem que fazer, né? A obra da redenção, assim como todos nós, né? Quando estávamos perdidos e depois nos encontramos, né? Aonde? Em Cristo. Quando nós voltamos para o Pai, né? Aceitamos, a gente fala aceitar Jesus, né? Mas Jesus nos aceita primeiro, né? A gente que é tonto e demora a entender. Mas é isso. Acho que já falei demais, 35 minutos de live. Então a matéria é essa, gente. Não se esqueçam, quando você chegar nesse vídeo, né? Não se esqueçam de entrarem lá nos canais, lá nos meios de comunicação que a gente posta aqui, usando de referência. Se inscrevam, quem puder assinar, assine. Quem puder compartilhar, compartilhe. Vejam as propagandas que eles colocam lá em alguns sites deles que eles colocam, porque é da onde vem o sustento dele, né? Então ajudem aí também os caras. Eu sempre vejo aqui e depois eu coloco no modo leitura para apresentar para vocês. Sempre estou dando uma moral, já que eu não posso assinar por enquanto, né? E é isso. Não se esqueçam de agradecer ao Papai do Céu por tudo, né? Não se esqueçam de agradecer ao Papai do Céu pelo ar, pela família, pela alimentação, pelo dia a dia, pelos amigos, pelos irmãos, né? Pelas guerras, pelas batalhas, pelas vitórias, pelas derrotas. Em tudo sejamos gratos ao Senhor. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam também de curtir, comentar e se inscrever aqui para apoiar o canal. Muito bom ter vocês aqui. Mesmo que não seja ao vivo, né, mas vocês comentando depois ajuda bastante o canal. Muito obrigado por me aturarem e estou indo, galera. Fui, pessoal.